Hoje nós estaremos no capítulo 3 de João. Estamos avançando domingo após domingo. Acho interessante também, se você não esquecer de, a cada semana, ler o texto, né? Já faça aí na sua rotina de leitura bíblica o livro de João. Então chegamos no capítulo 3. Você que também gosta de rever as mensagens, ouvir de novo no YouTube, faça isso com suas anotações, leia de novo. Esse capítulo 3, ele é irmão do capítulo 4. Na lógica de João, explicar o reino de Deus, a nova vida, a história de Nicodemos e a história da mulher samaritana tem uma ligação muito importante para o nosso entendimento da fé. Então, nós vamos hoje entender a história de Nicodemos, ainda vamos ter no outro domingo alguns versículos ainda do capítulo 3, e depois chegaremos na mulher samaritana, e você vai entender o que João está querendo nos explicar a respeito da nova vida em Jesus. Quem é esse Jesus que está entre nós? Vamos lá então para o capítulo 3, um texto que você já deve ter lido muitas vezes, mas vamos de novo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isto? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre as coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Senhor, abençoa-nos nessa porção do Teu Evangelho, fala ao nosso coração, nos edifica, nos alimenta, nos desperta. Nós queremos ouvir a Tua voz e queremos mais uma vez em comunhão, cheios da Tua palavra, sairmos daqui abençoados. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele era um dos principais dos judeus. Com certeza, um homem que tinha assento no Sinédrio. O Sinédrio era a corte de julgamento da religião judaica para os judeus. Os casos de transgressão, pecado, repreensão, até exclusão da comunidade acontecia no Sinédrio. Eles não podiam julgar crimes, mas apenas dentro da religião e da cultura judaica. Lembre-se que Jesus foi julgado no Sinédrio, se bem que foi na calada da noite, mas teve que ser levado a Pilatos, porque o Sinédrio não tinha poder de julgar um crime, nem era lhe dado esse poder por Roma. Mas ele era um dos principais dos judeus. Era alguém importante e conhecido na comunidade judaica. Os fariseus remontam o 2º século antes de Cristo.
Um pouco depois da morte de Alexandre o Grande, quando o Império Romano é dividido em 4 tetrarquias, e o povo ali de Judá fica entre duas, os Seleucidas e os Ptolomeus, que estão sempre em guerra pela região, e eles estão ali nesse meio. Nessa época, o povo judeu estava subjugado ao Império Grego. Na verdade, desde 580 a.C., são subjugados à Babilônia, depois aos medos e aos persas, e depois aos gregos, e mais tarde aos romanos. Desde que sucumbiu o Império dos judeus pela invasão babilônica, eles não saíram mais do subjugo. Tiveram 100 anos de liberdade na época dos Hasmoneus, a dinastia dos Hasmoneus, da qual quem liderou a revolução foi Judas Macabeu. O livro dos Macabeus não é bíblico, mas é muito interessante conhecer a história. É nesse período que também acontecem algumas coisas terríveis para o judeu, porque havia uma helenização da fé, ou melhor, da cultura toda. O mundo estava se helenizando. Helenização porque Grécia em grego é Hellas. Então é uma helenização. Toda a cultura helenística com as suas religiões e a sua filosofia estavam tomando conta do mundo. E a fé judaica também sofria com isso. Há também algo muito importante que aconteceu como um marco. Um desses imperadores, chamado Antíoco Epifânio, que se julgava ser a epifania ou a manifestação do próprio Zeus na terra, é quem entra no templo, que já tinha o domínio grego, e começa a sacrificar porcos dentro do templo. Havia uma revolta muito grande dos judeus contra o movimento forçado de helenização dos gregos. O movimento dos fariseus acontece dentro da cultura judaica. Provavelmente da palavra parash ou peresh, que o plural é pereshim. Os fariseus são como um movimento de puritanismo. Você não pode perder da memória que quando é invadida a terra pelos babilônicos, o templo é queimado, derrubado, as portas e os muros de Jerusalém também. E eles passam por uma grande reconstrução só na época de Ciro, o rei da Pérsia. Apesar de terem retornado depois de 70 anos, havia muitos escombros. Quem já estudou o livro de Neemias, que reconstrói os muros, ou a época de Esdras, que reconstrói o templo, há um período longo de reconstrução. E depois Herodes ainda também vai fazer uma grande ampliação, já no período romano. Mas o que acontece nesse período é que, sem o templo, no início do período persa, a religião judaica vai encontrar uma maneira de prosseguir com a sua fé sem o lugar central da sua fé, que é o templo. O lugar onde aconteciam os sacrifícios. O lugar onde Deus escolheu para colocar o seu nome. É provavelmente nessa miscelânea desse período todo, é que a lei começa a ganhar muita força, muita força. E não tendo o lugar do sacrifício, o cumprimento estrito da lei acaba sendo o culto daquele povo. Eu sirvo a Deus através do cumprimento e do estudo da lei de maneira bem profunda. E parece que há uma transformação. Alguns autores acham até que a lei acaba ocupando não só o lugar do templo, mas para alguns mais radicais, até mesmo o lugar de Deus. Então a busca pelo entendimento da lei, crescem os estudiosos da lei, cresce o escribismo. Os escribas que sempre existiram na tradição judaica, mas ganham muita importância. As sinagogas começam a existir nesse período. É o que a gente chama de período intertestamentário. Porque a gente acaba o Antigo Testamento, não existe fariseu, saduceu e nem sinagoga. Mas começa o Novo Testamento, essas figuras já existem. É porque eles nascem nesse período, que a gente chama de período intertestamentário. E as sinagogas eram centros de estudo da lei. O escribismo cresce, o movimento puritano dos fariseus crescem, e nós não podemos dizer que todo fariseu era um hipócrita, apesar de que o grande movimento de oposição a Jesus veio pela religião.
E nós encontramos Jesus em Mateus 23 chamando os escribas e fariseus de hipócritas. Mas a princípio foi um movimento de tentar demover aquele povo da helenização da fé e trazê-los de volta à lei. Obviamente, com o passar do tempo, a religião cria outras formas e isso acaba acontecendo de haver perseguição contra Jesus de dentro da própria fé, de dentro da própria religião. Nós não sabemos exatamente em que momento isso aqui acontece, porque João não escreve o seu evangelho em ordem cronológica. Ele escreve na ordem que ele quer demonstrar para nós quem é Jesus. Mas é provável que Nicodemos tenha ido buscar a Jesus pelo fato de que ele queria mesmo conhecer. Há quem diga, não, ele foi de noite para que ninguém visse. Ok, mas também eles tinham as suas atividades e era comum os encontros acontecerem à noite. Quando Nicodemos chega para Jesus, ele diz assim, Rabi, chama ele de mestre. E Jesus não havia crescido dentro das escolas de ensino dos mestres da época, dos escribas e fariseus, o movimento rabínico da época. Mas ele chama ele de mestre e diz assim, nós sabemos que você é da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, a não ser que Deus não esteja com ele. Esse sabemos, reconhecemos, no plural, pode ser que ele estivesse dizendo entre ele e Jesus, nós dois aqui sabemos que você é mestre. Mas é bem provável que Nicodemos tivesse sido enviado por alguém. E ele dissesse, nós sabemos, nós entendemos que você é um mestre. Porque ninguém pode fazer esses sinais, a não ser que Deus esteja com ele. E há um detalhe interessante aqui. É que quando a gente faz a tradução, nós percebemos ou sabemos que você é mestre. Na verdade, o verbo aqui é o verbo eido, é o verbo ver. É como se ele dissesse, a gente está vendo que você é um mestre da parte de Deus por causa dos sinais, por conta dos sinais que você faz. Nós estamos enxergando o que está acontecendo aqui com você. Faz muita diferença, Zé? Faz por conta do segundo texto, do versículo seguinte, que Jesus diz, em verdade eu te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós estamos percebendo e enxergando os sinais que você faz. E estamos percebendo e enxergando que Deus deve estar com você. E Jesus diz para ele, mas eu te digo em verdade, que se você não nascer de novo, você não vai ver a coisa mais importante. Você não vai ver o reino de Deus. E aqui tem algo muito profundo para nós. Nós falamos a semana passada sobre Jesus transformar a água em vinho. E por quantas vezes nós ouvimos pregações que colocam o sinal como a coisa mais importante daquele dia, e o sinal foi só um detalhe, foi uma parábola. Ele estava falando sobre o seu sangue, estava falando sobre as talhas da purificação, sobre a verdadeira purificação e sobre quem ele era, e sobre a sua obra redentora. Essa é a coisa mais importante daquela mensagem, da transformação da água em vinho. Mas muita gente está preocupada qual sinal aconteceu e que tipo de elemento místico eu posso aplicar aqui para reproduzir sinais. E Jesus está dizendo para Nicodemos, como até continuação do que nós estudamos, você está preso e enxergando alguma coisa que não é o que você deveria ver. Você está preocupado com os sinais. Você acha que Deus está comigo porque você está vendo os sinais? Você não entendeu quem eu sou. Nós corremos o risco de tratar Jesus como um fazedor de milagres e não como filho de Deus. Nós corremos o risco de enxergar os sinais, de vivermos em torno dos sinais e não enxergarmos o reino. Esse é um risco que nós temos. A religião evangélica corre o risco de levar multidões de pessoas a se alegrarem e celebrarem sinais sem que nunca tenham visto o reino do Cristo que derrama o sangue para a salvação. Quando fazemos deles o centro da nossa busca,
o centro da nossa fé. E aqui nós estamos falando de um homem que é dos principais dos judeus. E um fariseu, alguém que estuda a lei e tem a sinagoga como seu ambiente de vida, de desenvolvimento, de conhecimento da fé. E é interessante alguém que discorre sobre toda a literatura judaica. Nessa época não havia Novo Testamento, tá? Só havia a escritura judaica, só havia o texto que nós conhecemos e chamamos de Antigo Testamento. E estudava de cabo a rabo, profundamente, todas aquelas letras e salmos e profecias messiânicas. E conseguia ler e enxergar nesse texto Deus. E olhava para Jesus e só enxergava um mestre. E só enxergava sinais. O que você enxerga quando você olha para Jesus? Qual é a concepção que você tem dele quando você enxerga-o? Se é que você vê alguma coisa quando diz que está enxergando. Quem é esse Jesus que a gente diz que conhece? Nós estamos vendo que você é um mestre da parte de Deus, porque você faz sinais. Você precisa nascer de novo, para você enxergar algo mais além do que apenas sinais. Quando Moisés fez sinais lá no Egito, da água do rio Nilo se transformar em sangue, ou o seu cajado virar uma serpente, os alquimistas do Egito, os sacerdotes do Egito conseguiram reproduzir 2 sinais, e Faraó disse: você não é nada, meus sacerdotes conseguem fazer a mesma coisa. Nós estamos interessados em ver isso. Veja, eu não estou dizendo a você que Deus não faça sinais, por favor. Eu não estou dizendo a você que Deus não faz coisas maravilhosas. Faz na minha vida e tenho certeza que já fez na sua. Eu não estou dizendo a você que você não deve esperar de Deus o seu toque sobrenatural de socorro, misericórdia, graça e poder. Sim, pode. O que eu estou dizendo a você é que quando você olha para Jesus, é isso que você enxerga? Uma oportunidade de ganho ou de bênção até. Porque é muito interessante pensar, será que é possível alguém ser abençoado por Deus e não conhecer a Deus? É. Infelizmente é. Porque a graça e o amor de Deus estão derramados sobre a terra. Aliás, há um trecho no Evangelho em que Jesus cura 10 leprosos e só um volta para reconhecer. Os 10 foram abençoados, mas só um foi salvo. Só um reconheceu que ele era o Senhor para ver o reino. Teve gente que infelizmente só viu milagres. É uma pena perceber ou imaginar que possa existir pessoas nesse mundo, nos dias de hoje, que vão estar tão perto do poder de Deus e tão longe da salvação. Com os seus olhos abertos e vendo milagres, mas sem enxergar o reino. Porque o novo nascimento é que é a grande chave de transformação da nossa vida. A transformação da nossa vida não se dá pelo que alcançamos, por bênçãos que recebemos, por melhores que sejam, e todas elas existem. Mas na transformação do nosso ser, do nosso coração, da nossa mente, a renovação da nossa vida, a purificação pela verdadeira água, pelo verdadeiro sangue, na verdadeira festa, pelo verdadeiro noivo. E Jesus diz a ele que se ele não nascesse de novo, ele não poderia ver o reino de Deus. Há um outro detalhe aqui interessante com o termo de novo, anoten, que na verdade, dependendo do campo semântico, pode significar de novo, mas também pode significar do alto. Há 2 maneiras de se traduzir isso. Se você não nascer do alto, ou se você não nascer de novo. Eu fiquei me perguntando, a escolha, eu não sou um erudito de tradução, eu fico sempre estudando, eu sou mais pesquisador e enxerido do que um profundo conhecedor da língua, mas a gente fica sempre lendo comentaristas para lá e para cá, para nos apoiarmos quando a gente vai ler o texto original.
Mas talvez o fato de que Nicodemos disse a Jesus: como é que pode um homem velho entrar na barriga da sua mãe e nascer outra vez? Pode ser que esse movimento de resposta de Nicodemos nos levou a traduzir como de novo, mas as duas traduções estão certas. Podem até ser complementares e nenhuma das duas é mentirosa. Nascer de novo é começar uma nova vida mesmo estando nesse corpo. E o nascimento é um nascimento do alto mesmo, porque ele é promovido por Deus e não por nós. Quando Nicodemos diz: como é que um homem pode entrar na barriga da mãe e tornar a nascer? O homem não pode. Na verdade, o homem não pode, nem agora e nem no começo, nem no primeiro nascimento, nem no segundo. Eu gosto mais do verbo grego sobre nascimento. Não é eu nasci, é eu fui gerado. Ó, é interessante, a língua é filosófica. Porque na verdade aqui, alguém aqui nasceu? Apesar do verbo estar na primeira pessoa, do singular, no modo indicativo, é a sua ação, mas você não fez nada para nascer. Eu nasço? Você não nasce. Você sai para fora, como um pleonasmo, né? Da barriga da mãe. Mas você é gerado, porque o nascimento não depende de nós, não é uma escolha, nem uma decisão. Eu vou nascer. Não. O espermatozoide não sai correndo, eu vou sair que nem um doido, comandando o pai e a mãe. Não, não é assim. Eu acho bonito o termo genal, do verbo original, que significa ser gerado. Para compreender que o nascimento não parte de nós. Isso é uma coisa muito doida, irmão. Pensando na vida comum, ok. Mas pensando na nossa caminhada com Cristo, nós somos objeto da ação. Ser gerado é uma voz passiva sempre. É uma ação que o sujeito sofre. Alguém fez alguma coisa para me gerar. Quando Nicodemos diz: eu posso entrar na barriga da minha mãe? Não, você não pode, porque o nascimento não é uma coisa que você escolhe. É de fora para dentro, e é de cima para baixo, é do alto. Há um movimento divino na sua direção. Há um movimento dos céus na sua direção. Nós costumamos usar a fé sempre como um ponto de glória e honra ou orgulho pessoal. O que a minha fé produziu, o que eu consegui fazer porque eu creio, mas nós não paramos para imaginar que se não fosse o movimento de Cristo na cruz a nosso favor, antes mesmo de nascermos e existirmos, não haveria fé. E porque a fé também vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E esse novo nascimento é um movimento de Cristo na nossa direção. Porque Ele nos amou primeiro, antes de o amarmos. Até porque não existe nada antes dEle. Ele é o alfa e o ômega. Quem primeiro deu a Ele para que lhe seja restituído? Romanos capítulo 11, verso 33 em diante. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem foi o conselheiro de Deus? Quem é que pode dar um pitaco para ele? Quem foi que deu alguma coisa para ele para dizer que Deus está devendo? Dele, por ele, para ele são todas as coisas, tudo parte dele. Nossa existência, nosso ser, a salvação, a graça, tudo vem de Deus. Não há nada de honra e de glória em nós. Isso aqui nos faz andarmos de joelhos o tempo todo. Nós queremos tratar às vezes a fé como um lugar de conquistas por ações e retribuições, e nos sentirmos melhores do que os outros, porque alcançamos mais bênçãos, ou somos mais avantajados, porque a nossa fé, a fé que eu tenho, eu preciso ficar perto dele, porque ele tem mais fé, ele tem mais poder, e nos esquecemos que tudo é o Senhor. Tudo vem dele. E você quer saber quantas vezes na sua vida não deu nem tempo de você orar, nem tempo de você crer, e você fala: obrigado, Senhor, porque a tua mão está comigo. Posso te falar? Nunca foi você. Desculpe, nunca foi você. Porque até para você orar, foi Ele que te deu a fé. Porque a fé também é um dom de Deus. Quando 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre a lista dos dons, e Paulo fala sobre o dom da fé, é uma dádiva. É Ele que se revela a nós, e a sua glória brilha diante de nós.
e a gente diz: obrigado, Jesus, eu vou te seguir. Eu não sou nada, mas obrigado porque tudo vem do Senhor. Isso é muito importante para que nós vivamos uma vida comum entre nós, sabendo que entre nós podemos trocar a nossa amizade, o nosso amor, o nosso companheirismo como irmãos numa vida fraterna, de comunidade. Mas não acharmos que alguém tem mais valia, que alguém tem mais poder. O Espírito Santo habita em todos nós. Tudo veio do céu, tudo veio do alto, tudo veio por graça. Acho que por isso o cristão é o primeiro na terra que deveria repartir o que tem. Porque ele tem plena consciência de que o que ele tem não é dele. É por isso que na oração do Pai Nosso nós aprendemos a orar. Que Deus nos dê o pão nosso, porque não é só meu. E que tudo vem dele. Porque é Ele quem coloca na nossa mesa. Para que todos nós, como daqui a pouco na nossa ceia, vamos repartir. O orgulho, honra e glória individualizados, como se a fé fosse um produto de uma organização, de uma entidade que produz milagres de fé, uma instituição que presta um serviço religioso. Como se nossas lideranças, pastores e líderes da igreja, fossem CEOs e gestores de um poder que receberam e com a sua varinha de condão vão distribuir para os outros, não percebendo que Deus está entre nós derramado. E que o que nos resta é a generosidade que essa fé nos move. Nicodemos, você entende isso? Que é do alto para baixo, que é de fora para dentro. Sou eu que me revelo, sou eu que me entrego, sou eu que te amei primeiro. Sou eu que estou aqui para dizer que eu sou muito mais do que só um mestre que faz sinais. Eu sou filho de Deus. Nicodemos, quando pergunta como é que pode um homem voltar para a barriga da mãe e nascer de novo sendo adulto, Jesus responde: o que nasce da carne é carne. Esse nascimento não vem de você, isso é do Espírito. E quem não nasce da água e do Espírito, nós viemos da transformação da água em vinho, a água, a verdadeira purificação, o verdadeiro renovo para um novo tempo, o Espírito que nos gera. Quem não nasce dessa forma não vai entrar no reino de Deus. A porta, quem abre é Ele, quem abre é o Senhor, quem abre é Deus. Quem te purifica é Deus, e o Espírito que habita em você é o próprio Deus. Ele é uma dádiva. Nos resta cair de joelhos para dizer: Senhor, então eu vou te seguir. Eu não quero mais ser o que eu sou, eu não quero mais viver o que eu vivo, eu não quero mais ter o que eu tenho. Eu quero de verdade andar contigo. Eu quero de verdade ser uma nova criatura. Não é pelo meu mérito, mas é por pura graça. A verdadeira água é Ele é o Espírito de Deus em carne diante de nós. Alguém aqui via Vila Sésamo? Desculpa. Mara. Araci Balabanian e Armando Bogos. Todo dia é dia e toda hora é hora, não é? De saber que esse mundo é seu. Vivendo e sorrindo, guinando e rindo, serão muito felizes e todos serão também. Era preto e branco ainda. O mundo era preto e branco naquela época. Mas eu me lembro que tinha o Enio e o Beto, os bonecos, tinha os bonecos, eu era criança. E aí o Beto se perde. E aparece um guarda do lado dele. E ele fala: você está perdido? Eu estou perdido, eu estou perdido. Ô Beto, sou eu, seu tio. Ele falou: não, você é um guarda. Eu sei, eu sou um guarda, mas eu sou seu tio. Mas eu nunca pensei que meu tio fosse um guarda. Mas sou eu, ele tira o cap. Ah, sou eu. Eu sou seu tio. Mas meu tio usa esse cinto.
tirou o cinto, eu sou seu tio. Mas o meu tio tem essas insígnias, eu sou seu tio, tá vendo? Mas essa jaqueta, ele tira, fica de camiseta, eu sou seu tio. Ele fala, tio, me ajuda a achar um guarda. Entendeu? Não despreze a Vila Sésamo, nem o Chaves, nem o Chapolin Colorado, isso. Não despreze. Fica na nossa memória. Será que eu entendo perfeitamente quem é esse Jesus que está na minha frente? O Filho de Deus. Jesus diz para ele, Nicodemos, você é mestre em Israel. Você é mestre em Israel. E você não compreende dessas coisas. Você não entende o que eu estou falando. Será que você vai entender coisas maiores quando eu disser a você? E Jesus usa Moisés. Moisés, lá em Números, no capítulo 21, de 4 a 9, não vai dar tempo de eu ler. Nós hoje vamos ter a ceia e eu quero... Mas logo depois da morte de Arão, há muita murmuração no deserto. O povo começa a murmurar contra Deus, contra Moisés. Não enxergavam nada, não sabiam nada, não estavam entendendo nada. E aconteceu algo terrível. Serpentes apareciam no deserto e venenosas e picavam o povo e começaram a morrer muitos do povo. Serpente, Satanás, murmuração, não entendendo quem era Deus, muito interessante. Morte, muito interessante esse ambiente. E aí Deus disse, Moisés, faz uma serpente de bronze, levanta numa haste, e diga para o povo que todo mundo que olhar para ela vai ser curado do veneno das serpentes aqui do deserto. E Jesus usa esse texto, Moisés como o pai do movimento da lei, da religião da época, e como Nicodemos era um conhecedor da lei, disse, lembra quando Moisés levantou a serpente e o povo foi curado e salvo? Assim também você vai ver o Filho do Homem levantado. Você vai entender, Nicodemos, daqui a pouco. Quando eu for crucificado, você vai entender que eu estou te falando do alto. De outra vida, de outra coisa, não tem a ver com o que você está vendo. De fora para dentro. É a minha entrega por você. E isso acontece um pouco. No final, lá na frente, Nicodemos realmente percebe. Portanto, esse texto nos fala sobre aquele que olha para Jesus, como o povo olhou a serpente que Moisés levantou, vai ter a vida eterna. Eu estou falando de uma outra vida, Nicodemos, eu estou falando de um outro movimento. Eu estou falando de nascer de novo. E é um negócio que não é você que produz, mas sou eu que estou me revelando a você. É do alto para a terra, é de fora para dentro. Sou eu que cheguei, o meu reino veio. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que Jesus está dizendo a nós. Ele é muito mais do que um mestre. Ele é muito mais do que um curandeiro. Ele é muito mais do que um fazedor de sinais. É um desperdício eu não reconhecer e não enxergar o reino de Deus. O verdadeiro reino onde o Senhor reina com toda a sua glória e nós o servimos. E servimos uns aos outros. A gente está muito preocupado em saber qual igreja. Nós estamos ainda muito nesse nível aqui, de saber se o endereço é perto da minha casa, se tem estacionamento perto, se o louvor tem a música que eu gosto, e se o pastor fala as coisas que eu quero. Eu estou muito nesse planinho ainda, tentando fazer da fé um objeto de consumo da minha cultura globalizada.
mas entender que um outro reino vai nos tomar. A gente está muito preocupado de achar quem é o ungido para governar nessa terra, ainda que a gente faça isso porque nós somos cidadãos e a gente tem que votar. Mas nós não entendemos nada que o reino que nos envolve, o reino que nos governa, o reino que nos faz enxergar, o reino que orienta nossas ações, não é esse aqui. Não é esse aqui. É um outro, que nossos olhos foram abertos. A gente precisa, e vamos fazer com toda a justiça, e vamos fazer com toda a lisura e fé no Senhor. E quando formos indagados sobre os reinos terrenos e suas maneiras de encarar a vida, a gente pode até contribuir com o reino que nos orienta. A gente está assistindo agora a guerra da Palestina com Israel. Um bang-bang que não tem mocinho. Nós estamos preocupados em descobrir qual dos dois é o reino de Deus. Nenhum dos dois. Na verdade, existem vítimas dos dois lados. Porque no fim das contas, quem paga a conta é sempre o povo. Quem aperta o botão e aperta o gatilho está de trás do escudo da proteção das balas. Mas o reino que nos orienta é o reino da cruz. É o reino do Filho levantado. Isso não é para todo mundo. Qual reino você está enxergando? Onde você está procurando o reino de Deus? O que nós estamos buscando? O que tem mais material bélico para representar o Espírito Santo de Deus? Onde nós estamos? Ele é mais do que um mestre, é mais do que um curandeiro, ele é mais do que um carimbador para avalizar a decisão de políticos que decidem por sua ganância. Ele é o Filho de Deus, levantado na cruz, e nos fazer nascer de novo, de cima para baixo, do alto para a terra, de fora para dentro, que chegou para nos abraçar com o seu reino, para nos purificar com a sua água, para nos redimir com o seu sangue, para nos fazer sermos gerados por Ele, gerados pelo seu Espírito. Essa é a nova vida que nos alcança. Quando as mulheres chegam ao túmulo, isso está bem lá na frente, e o túmulo está vazio e parece que tem, elas acham que é um jardineiro que está ali na porta, um anjo. E ele pergunta para elas: ó, mulheres, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Essa frase é muito poderosa. Que reino que você está procurando? Você está escafunchando entre os reinos mortos? É um outro reino. Você está querendo compará-lo a um mestre, a um Messias humano? Está querendo compará-lo a um fazedor de sinais? Ele é o verbo de Deus que se fez carne, que estava com Deus desde o princípio e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Senhor que origina a criação e que entra na história depois da queda. Que olha para o homem decaído, a última mensagem nossa, destruído no pecado, que ninguém desejava, para demonstrar o seu tamanho amor, e derramar o seu sangue e ser julgado pelos injustos. Para dizer que o caminho é outro, que o reino é outro. Deus tenha misericórdia de nós. Nós vamos hoje, daqui a alguns instantes, nos assentarmos na mesa. Nós vamos conversar uns com os outros, falar do amor de Deus, repartir o pão, partilhar o cálice. E tudo isso só é possível porque Ele nos amou primeiro. Não tente alinhá-lo com o que Ele não é. Ele é muito diferente do que a gente vê, das coisas que a gente tem, do que nos cerca, das ideias humanas
e da religião que tenta nos governar. Ele é Deus entre os homens. Deus nos abençoe, irmãos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu evangelho. Nós precisamos nascer do alto, nascer de novo. O teu movimento de sacrifício, que nos amou primeiro, é de fora para dentro, é de cima para baixo. É o teu abraço e a tua chegada que se apresenta e se revela a nós. Nós é que tentamos te comparar com mestres ou curandeiros ou fazedores de sinais, mas o Senhor quer nos gerar de novo e nos dar uma nova existência, levantado na cruz para que nós pudéssemos renascer e começar tudo do zero. Obrigado, Jesus, pela tua obra salvadora, que nos fez nascer de novo, gerados segundo a tua vontade. E agora nós vamos nos assentar à mesa para glorificarmos o teu nome, para repartirmos o pão, bebermos do cálice em memória do Senhor. Porque tu és o que tu és e nós te serviremos. Assim partiremos o pão e o cálice em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos fazer os nossos grupos. Eu sempre digo isso, não faça grupo grande. Reúna-se aí com 4, 5 pessoas no máximo, para você conhecer e poder conversar. Eu pediria que você deixasse sempre corredores, para a gente poder passar aí no meio, tá bom? Vamos lá. E continue conhecendo quem está no seu grupo. Uma pessoa de cada grupo pode vir buscar aqui o cálice. Conte quantos tem aí e aí você busca para distribuir. Amém. Que bom. Que bom. Vamos orar. Vamos orar. Que legal. Esse é o barulho da ceia. A ceia tem um barulho muito bonito. Esse é o barulho do papo. O barulho da mesa, né? O tilintar dos copos, a risada, né? É a mesa. A mesa é o lugar da comunhão. Uma pessoa em cada grupo, ore agradecendo. Agradeça pelo pão, pelo cálice. Agradeça por Jesus, pelo sacrifício. Agradeça pela igreja, pelos seus irmãos. Eu vou dar um minutinho aqui para uma pessoa em cada grupo fazer uma oração e depois eu vou orar. Amém? Vamos lá.
Obrigado, Jesus. Obrigado porque tudo vem de Ti. Nós somos pecadores. Pelo nosso mérito, nós nem deveríamos estar perto do Senhor, nem chegar perto. Quanto mais nos assentarmos na Tua mesa e partilharmos do Teu pão e do Teu sangue, quanto mais sermos habitação do Teu Espírito, nós nada somos, Senhor. É do alto para baixo, é de fora para dentro. É a Tua chegada e o Teu reino que nos abraça. Obrigado, Jesus. Nós Te bendizemos. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E nós aqui nos rendemos para celebrarmos em memória de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como você se sentiria se o nosso país fosse invadido, nossa Constituição fosse rasgada e um outro poder e uma outra lógica nos tomasse? Não sei se nós ficaríamos em paz. Minha pergunta é se nós estamos prontos para que o reino de Deus nos invada, rasgue as nossas normas do pecado, nossos projetos, planos e nossas honrarias humanas, e trouxesse o sangue de Cristo e a sua voz, para dizer: agora vocês morrem, e nascem de novo segundo a minha vontade, é de cima para baixo, é de fora para dentro. Se nós olharmos para Jesus só como um curandeiro ou um mestre, Ele vai servir para fazer o que a gente quer quando a gente quer. Mas se Ele vem como rei, Ele vai fazer o que Ele quer na hora que Ele quiser. E nós vamos nos render. O reino chegou para nós. Em memória dEle, comamos todos o pão. De igual modo, depois de cear, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes também que vocês beberem em memória de mim. Em memória dEle, bebamos todos. A Ti seja toda a honra e toda a glória, Senhor. Estamos aqui diante de Ti, sentados na Tua mesa, nesse memorial de alegria e festa, apesar da agonia da Tua morte. Aqui brota a nossa salvação e a nossa nova vida. Obrigado, Senhor. Está aqui a nossa adoração e reconhecimento que Teu é o reino, Tu é a glória, Teu é o poder. Esse pão é o Teu corpo, este cálice é o Teu sangue. E nós nascemos do alto para baixo, de fora para dentro, fomos gerados pelo Senhor. A Ti seja toda a honra e toda a glória. Obrigado pelos irmãos, leva a gente em paz para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, para que semana que vem a gente esteja aqui de novo para Te glorificar, juntos como irmãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Deus te abençoe. Dê um abraço no seu irmão.